Se você está pagando caro no custo por clique e sente que as pessoas não estão te ligando, provavelmente o website pode ser um dos problemas que você tem. Eu vou fazer uma análise detalhada no website de guincho aqui nesse vídeo, comparando, mostrando tela. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp fechado aqui da comunidade que nós vamos trocar algumas informações e eu vou mandar conteúdo exclusivo para vocês. Agora, sem mais delongas, bora para a tela. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o website aberto, nós vamos fazer essa análise e a primeira coisa que eu vou falar é um erro eu analisar esse website dessa forma, tá? Por quê? A maioria dos clientes, obviamente, eles vão procurar da onde? Do celular. E é desse formato que eu pretendo analisar. Vai ser o meu foco, não que no formato da tela do computador aqui não faça diferença de maneira alguma, mas o meu foco ele tá no celular, que é onde vai vir a maioria dos contatos, então é nesse formato que eu vou analisar. Então vou mudar para cá e aqui está o nosso website, o mesmo website com a visualização voltada para o celular, que é onde o nosso cliente vai estar na rua e vai fazer uma pesquisa. E a primeira coisa que eu vou fazer de análise desse website é a respeito de velocidade, é conversar um pouco sobre o tempo que demora de carregamento para um website de guincho ele abrir para o usuário, porque você sabe, se demorar mais de 5 ou 10 segundos, esquece, ninguém vai abrir esse website, ele vai buscar uma outra solução, tá? Então eu vou dar um F5 aqui e já vou te mostrar também algumas ferramentas que você pode utilizar no seu website, mas tome muito cuidado, tá? E eu vou te mostrar o porquê, porque alguns dados, alguns sites ou aquela análise fria que você vai ver no primeiro momento, para mim tá rápido, para você tá rápido, mas às vezes para um outro usuário ele tá lento. Por quê? A tua internet às vezes é diferente do usuário, tá? Então você precisa buscar uma ferramenta para fazer essa análise de uma maneira imparcial. Então vamos lá. Para isso eu vim aqui na parte do website, na versão desktop, ou seja, do computador, e acessei o nosso amigo PageSpeed do próprio Google, tá? Esse site aqui é do próprio Google, ele faz o quê? Cara, joga aqui a URL, eu vou deixar a URL desse site, desse site para você fazer a análise aqui também, tá? Nos comentários, mas a primeira coisa é você colocar o seu website aqui e fazer uma análise geral, mas tem uma peculiaridade aqui, tem algo que você tem que tomar muito cuidado, por quê? Nem sempre esse dado ele é 100% real, e aí a prova disso eu vou te mostrar agora. Peguei aqui o website da Magazine Luiza, ou seja, a nossa famosa Magalu, que vocês sabem, né? Tem muito dinheiro aí correndo para fazer esse website e mesmo assim o Google condena ele como um website ruim, ou seja, reprovado para o Google, tá? Então, o que eu quero te dizer? Você precisa pegar outras fontes, às vezes fazer um teste de um outro celular para você fazer essa validação de fato, tá? Para não cair simplesmente, às vezes, numa cilada dessa, até porque eu vou dar um exemplo, tá? Já entrou, às vezes, com um cliente nosso falando que um concorrente fez uma análise do nosso website que ele estava com o page speed baixo, ou seja, com a velocidade do website baixo. Isso não era real, porque quando nós vamos fazer uma análise geral, aqui ele coloca sites que têm empresas que têm um orçamento gigantesco, muito mais do que nós e com uma velocidade pior, segundo o Google, tá? Então, você precisa fazer uma análise em dispositivos, analisar os arquivos do website, mas no geral, o primeiro critério que eu vou colocar aqui é a velocidade do website. Vou colocar assim a velocidade. Então esse é o primeiro ponto aqui para a gente fazer essa análise do nosso website de guincho, tá bem? Vamos lá para o próximo. E o segundo ponto de análise do nosso site do guincho, eu quero verificar se o meu website entrega as informações principais para o meu cliente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes aqui na capa do website, na frente, não tem um dizer claro. Fala assim, a empresa mais rápida, parcelamos e tal, mas não diz de fato o que você faz. Então a informação ela precisa estar clara. Tem que falar, cara, nossa empresa é um guincho que trabalha em tal local, em tal região. Então informar, pode parecer meio bobo isso, tá? Algo básico, mas às vezes as empresas esquecem de falar exatamente o que elas informam. Então eu vou colocar aqui informar, vou colocar assim, informar o serviço. Tá? Isso aqui é muito importante. Verifique no seu website se o serviço que você presta ele está muito bem claro na primeira página, na primeira quebra do website. Por que eu digo a primeira quebra? Quando você abrir o website, dar um F5 aqui e acessar o website, vai ser essa imagem que o usuário vai ver. Então não adianta eu colocar muitas coisas de serviços lá para baixo. Eu falar aqui de parcelamento, o melhor da cidade, o melhor da região, o melhor do não sei o que, e não ter uma informação básica. É informar que a nossa empresa é um guincho que atua em determinada região que você trabalha. Isso parece básico, mas muita gente peca nisso. Então ser claro nas informações que você coloca para o usuário quando ele acessar o website. E vamos para o terceiro ponto, eu vou colocar como chamariz, tá? Vou colocar como chamariz, por quê?
Geralmente o pessoal não... Tipo assim, é algo um pouco além do que nós estamos falando, mas eu vou dizer o seguinte, olha só. Eu tenho um guincho, eu atendo 24 horas, mas o que mais que me diferencia da concorrência? Então aqui eu coloco assim, ó, atendimento rápido, pagamento facilitado. Então aqui eu tenho duas coisas. Até vou sugerir alterações dentro desse website. Poderia estar colocando o quê? Se eu alterasse o pagamento facilitado por 2 ou 3 bandeiras de cartões aqui, já ficaria mais fácil do usuário interpretar esse dado, porque ele não vai precisar ler. Ele vai bater o olho e já vai entender que aceita cartão e provavelmente vai ter um pagamento facilitado, vai ter algum tipo de parcelamento, tá? Então isso aqui é muito bacana. Outro ponto para um guincho, coloca lá um tempo para você chegar até o cliente. Então vou dar um exemplo. Atendimento na região tal em até 20 minutos, em até 15 minutos, em até 30 minutos. Se você coloca esse ponto de referência, você já está deixando para o seu cliente uma informação adicional a mais e a expectativa dele já vai estar dentro do que você espera. Mas agora é óbvio, né? Coloca algo que seja dentro de fato do que você trabalha. Mas colocar uma mensagem chamariz aqui é muito bacana. Vou dar um exemplo. Se você pode ter uma página do seu website que fala de longos trechos, né? Então, realizamos viagem São Paulo-Rio. Vou dar um exemplo. São Paulo-Curitiba. Né? Então, posso colocar aqui também, fazer uma página só dedicada para esse tipo de serviço e colocar lá parcelamos viagens, algo nesse sentido. Isso com certeza vai deixar mais atrativo para quem for acessar o seu website e a tendência é que converta mais também. E o quarto, parece óbvio, mas não é. Precisa ser dito. Precisa ser dito que é o quê? Contato. Verifique no seu website se em todos os locais dele você tem pontos fixos de contato. Então vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho número, eu tenho o WhatsApp flutuante fixo, eu tenho um botão de ligação se alguém optar, eu não quero mandar um WhatsApp, eu quero ligar. Então se eu tiver essas duas opções, isso já foi monitorado no desenvolvimento desse website. E qualquer página do website que você acessar, você vai ter esses pontos de contato. Então o cliente não vai precisar procurar o teu contato para poder de fato te chamar. Vai ser fácil, vai ser prático e ele não vai ter nenhuma dor de cabeça na hora de te contactar. Então coloque no site do seu guincho, verifique se todos os pontos de contato eles estão muito bem claros para o seu cliente, tá bem? Não esqueça disso. O quinto tópico, eu acabei dividindo ele, não coloquei 5 e 6, porque eu acho que ele faz parte do mesmo grupo de informações que nós precisamos colocar dentro do nosso website, que é o quê? Primeiro, fotos do caminhão. Por quê? Pensa da situação. Se o nosso cliente, às vezes ele está na rua, ele está numa situação, sei lá, com a família dele, você concorda comigo que você não vai colocar a sua esposa, os seus filhos, enfim, em qualquer local, num local que você não julga ser seguro. Então as fotos do caminhão, as fotos do seu equipamento, a maneira como você demonstra essas informações vão contar muito na hora dele escolher e decidir se ele vai te contactar ou não, tá? Isso aqui é extremamente importante. E o segundo tópico são as avaliações. E assim, ó, vou ser bem sincero com você. Não adianta, às vezes, assim, não adianta demais, tá? Mas vou dizer o seguinte, a gente consegue verificar nas nossas avaliações, quando você verifica lá no Google, se uma avaliação ela é de mentira ou não, se ela é fake ou não. Então, assim, existe algumas ações que você consegue, eu já fiz um vídeo aqui a respeito disso, onde você consegue, de fato, mais avaliações autênticas e que as pessoas comentam lá na sua ficha do Google Meu Negócio e você pode importar isso para dentro do seu website. Então, vou dar um exemplo. Aqui eu tenho imagem, mas se eu rodar um pouquinho mais para baixo, eu tenho aqui o Matheus, eu tenho a Isadora Ribeiro. No nosso próprio website, existe... tem alguns recursos para te mostrar que as avaliações do website elas são importadas diretamente do seu Google Meu Negócio. Deixa eu te mostrar aqui, quer ver? Ó? Dentro do nosso website nós temos isso. Deixa eu rodar, só um instante. Vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Existe um plugin, ou seja, um sisteminha que ele puxa do próprio Google Meu Negócio as avaliações que as pessoas colocam. Então isso aqui acaba por contribuir muito para o seu website e vocês não precisam ficar atualizando a todo momento. Então eu coloco as avaliações como um ponto extremamente importante e que precisa ser olhado com carinho, tá bem? Deixa eu verificar se faltou alguma coisa. Olha só, então vamos voltar aqui, repassar. Então primeiro eu coloquei a velocidade do seu website. O segundo, informar os serviços que você presta. Ter um chamariz, ou seja, uma frase de destaque, tá? Vou colocar uma frase de destaque. Você tem que ter as informações de contato muito claras para o seu cliente. E o quinto ponto eu dividi em 2, que seriam fotos do seu caminhão, do equipamento, posso colocar assim, e as avaliações de clientes que contrataram e que falaram com você em algum momento. Então eu coloco como, se você preencher esses pontos aqui, pode ter certeza que as suas chances de dar certo com o seu website no Google vão aumentar drasticamente. E não só isso, tá? Você vai conseguir pagar o menor valor possível no custo por clique. Então tome muito cuidado para você
preencher esses tópicos. Então, verifique seu site, dá uma olhada em cada ponto desse aqui com carinho. E outra coisa, tá? Sem nenhum tipo de ego, pra de fato verificar se você preencheu, tá bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, não deixe de se inscrever no canal e colocar o seu comentário aqui embaixo, que isso me ajuda a criar mais conteúdos totalmente gratuito aqui no YouTube, beleza? Obrigado e até a próxima.